Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre a contribuição do apóstolo Pedro para a resolução daquele problema surgido ali em Atos capítulo 15. As pessoas deveriam ou não serem circuncidadas para serem salvas. Vamos analisar parte do discurso de Pedro, que diz o seguinte em Atos capítulo 15, versos 7 a 11. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O apóstolo Pedro se dirigiu aos apóstolos e anciãos, lembrando-lhes da experiência anterior com Cornélio. Nós havíamos estudado, amigo ouvinte, em um outro programa, Atos capítulo 11. E lá, quando Deus deu a Cornélio o Espírito Santo para que ele falasse em línguas, como aconteceu lá no Pentecostes com os apóstolos, eles puderam entender que até mesmo um gentio não circuncidado poderia ser salvo. Ele foi chamado por Deus para a salvação. E Pedro argumentou desta forma. Pedro demonstrou para eles que o fato de o Espírito Santo ter descido sobre Cornélio sem ele ter sido batizado, isso é uma prova clara de que o fato de o Espírito Santo ter descido sobre Cornélio sem ele ter sido circuncidado é uma prova clara de que Deus não depende da circuncisão para salvar uma pessoa e que a circuncisão era apenas um recurso didático de Deus e não um passaporte para o céu. Depois, amigo ouvinte, de Pedro ter dado a sua contribuição, o apóstolo Pedro finaliza dizendo o seguinte: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro argumenta que tanto o judeu quanto o gentio é salvo pela graça, e que sendo que todos agora somos um povo só por meio do sacrifício de Cristo, não pode haver distinção entre nós por meio de rituais. Todos aqueles que se achegam a Cristo pela fé são salvos e ninguém é melhor do que ninguém. E em Atos capítulo 15, 13 a 21, vemos agora a proposta do apóstolo Tiago. Depois que Pedro fala, o apóstolo Tiago também fala, demonstrando que ele também tinha uma autoridade na igreja. E entre as orientações que Tiago deu em Atos 15, 13 a 21, ele sugeriu que aceitassem aquilo que Pedro estava explicando. Tiago demonstrou, à luz da Bíblia, que era plano de Deus que os gentios se tornassem também cristãos. E Tiago propôs que ensinassem-se aos gentios aquilo que realmente era importante eles saberem. Em Atos 15, 20 e 21, Tiago sugeriu que ao invés de exigir a circuncisão dos gentios, que escrevessem-se uma carta para eles orientando-os a se absterem da contaminação dos ídolos e das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de se alimentarem com sangue. E no verso 21, o apóstolo Tiago diz que eles tinham a lei de Moisés, que era lida nas sinagogas todos os sábados, ou seja, as orientações deles em relação à circuncisão não estavam anulando a lei de Moisés da experiência deles. Simplesmente estava mostrando que um aspecto cerimonial que estava na lei de Moisés e que tinha o propósito de ensinar sobre o plano de salvação, aquele aspecto não era mais necessário, porque a salvação havia se concretizado de uma forma mais visível, diríamos assim, mais clara, por meio do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas sinceras acabam pensando que em Atos capítulo 15, 28 e 29, quando os apóstolos deram outras orientações para os gentios, isso significa que agora Deus tem um novo código moral, um novo código de ética para os cristãos. Pois amanhã eu vou lhe demonstrar que essa interpretação é totalmente equivocada. E eu espero contar com a sua companhia. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse
adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.